decidir, né? São decisões. E quantos de vocês aqui já fizeram algum plano para 2026? Levanta a mão. Ainda não? Tem gente que ainda não fez. Mas a gente, né, lá em casa, a gente sempre para e faz as metas para 2026. A gente pensa e planeja coisas que a gente deseja que aconteça, metas, planos. E eu quero que você abra comigo lá em Provérbios 16, no versículo 1. Aleluia. Provérbios 16, 1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? No versículo 3 assim: confia ao Senhor os teus planos e os teus desígnios serão estabelecidos. Sabe, amado, quando a gente decide confiar no Senhor, buscar nele a vontade de Deus para as nossas vidas, não tem como não dar certo. Então, se a gente pega o ano de 2026 e entrega ele nas mãos do Senhor, diz assim: Senhor, faça o que você quer. Eu tenho esses planos aqui, eu quero passar nesse concurso, eu quero ir. Se eu passar nesse concurso, eu vou morar lá em lugar tal. Mas eu te entrego isso, Pai, se for da tua vontade. Amém? Porque, amado, se o Senhor não quiser que você vá e você está só perdendo tempo. Mas quando é Deus, amado, que nos guia em todas as coisas, quando a gente decide mesmo confiar e entregar para Ele os nossos planos, seremos o quê? Bem-sucedidos. É o que a Bíblia diz. Amém? Aleluia. A Bíblia diz em Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quantos aqui querem comer o melhor dessa terra? A gente já vai ter um spoiler aqui nesse jantar, né? Vocês gostaram dessa mesa linda? Aleluia, glória a Deus. É coisa de crente, amado. Deus tem sempre o melhor para nós. E Deus está dizendo: meu filho, a mesa está ali, está pronta. Você só chega lá se você me ouvir. Então, eu quero comer o melhor dessa terra, mas eu preciso ouvir. Eu preciso decidir ser guiada por Deus para viver o melhor dessa terra, para comer o melhor dessa terra, para fazer e viver aquilo que Ele tem para a minha vida. Amém? Então, em 2026, amado, essa é a nota que Deus tem no nosso coração. É buscar a sua voz, é buscar a sua vontade. Parece, por vezes, que planos naturais estão sendo frustrados ou vão dar certo demais. Mas se a gente não confiar no Senhor, aquilo que a gente está planejando, esquece. Olha para o irmão que está ao seu lado. Confia no Senhor. Diga assim para ele. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir lá em Romanos 8. Aleluia, glória a Deus. Romanos 8, no versículo 1. Diz assim: agora, pois, já não há mais condenação para os que estão em Jesus Cristo. Quantos aqui estão em Jesus Cristo? Você já é redimido, você foi salvo. Então, já não há condenação para nós. Amém? E a Bíblia está dizendo: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Já vamos entrar o ano sabendo que somos livres. Diga: eu sou livre. Então já não há mais condenação para mim. Eu vou entrar em 2026, sabe, livre, porque eu tenho uma aliança com Deus. E se você não tem, amado, hoje é um bom dia para você já fazer essa aliança e já começar o ano já no melhor lugar, que é assentado com Jesus. Amém? Então a Bíblia está dizendo que Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós não andamos segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Nós quem? Nós que somos livres do pecado. Nós que temos uma aliança com Deus. Diga: está falando comigo. Está falando comigo e com você. Eita, Fabi, pois eu estou em pecado. Pois já vá logo se consertando aí. Já vá se arrependendo aí, porque senão não vai entrar em 2026 não. Já vai cair durinho aqui. Não, estou brincando. Está amarrado. Então já começa o ano, amado, já decidindo mesmo viver nesse posicionamento. Amém? Cadê o Juninho? O Juninho tá ali. O Juninho
fez assim rotulou cada pregador. E ele disse que eu sou a pregadora que mais bate. Vocês acham isso, gente? Diga não. Eu tô sendo boazinha aqui, Juninho. Ele disse que eu bato, vou tentar não bater, tá bom? Então, o que que diz aqui? Versículo 5. Porque os que inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Quantos aqui querem viver paz em 2026? Quantos querem vida em 2026? Então, é simples, é só seguir o que a Bíblia está dizendo. Não pender para a carne, mas pender para o Espírito. E a sua Bíblia aí está dizendo, aqui está tudo em letra maiúscula, mas aqui na minha Bíblia, essa palavra Espírito está em letra maiúscula, que significa que é o Espírito Santo. Então, amado, se eu pendo para as coisas do Espírito, se eu inclino o meu coração para as coisas de Deus, aleluia, vida e paz é o que eu vou ter. Então o Espírito Santo, amado, ele habita dentro de mim e de você. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma aliança com Deus, esse Espírito passa a habitar dentro de nós. E a Bíblia está dizendo, se eu inclino para esse Espírito e não para as coisas da carne, eu tenho vida e paz. Amém? Essa mesma palavra vida a gente encontra lá em João 10:10, que diz, eu sou o bom pastor. Ele disse, nada me faltará. Amém, amém, aleluia. Coloca aqui que eu até me esqueci o que está escrito lá. João 10:10. João, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém, aleluia. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas volta lá. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia. Amada, essa mesma vida, essa vida que está dizendo aqui, vida e paz me seguirão, se eu me inclino para as coisas do Espírito. Então, a vida em abundância. É uma vida de qualquer jeito? É uma vida mirrada? É uma vida miserável? É uma vida com doença? É uma vida com falta, com certeza. Não, é uma vida em abundância. É ter para mim e ter para dar. É ter dinheiro em abundância, é ter saúde em abundância, é ter paz em abundância, é ter tudo o que eu preciso em abundância. Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Aleluia. Abundância é o que Deus tem para nós. Abundância é o que Deus tem para nós 2026. Mas para isso eu preciso inclinar. Pai, para onde você quer que eu vá? Pai, o que você quer que eu faça? Senhor, me orienta. Que decisão eu devo tomar? Que caminho eu devo seguir? É lá que eu vou encontrar essa vida em abundância. Não é fazendo as coisas na força do meu braço. Não é planejando tudo do meu jeito. Ah, não, porque eu vi aquela proposta ali. Menina, aquela proposta é maravilhosa. E o que é? Não, é um negócio aí. Sim, mas o que é? Não, menina, porque o salário é muito bom. Mas é o que Deus tem para você? Aleluia. Porque, amados, se formos guiados pelo que o dinheiro nos chama, estamos servindo a Mamon. Mas se somos guiados pelo Espírito, estamos servindo a Deus. Estamos sendo inclinados para a voz do Espírito. Se é para entrar no negócio, se é para entrar numa sociedade, se é para fazer aquele concurso, se é para aceitar aquele emprego, se é para começar um namoro, se é para terminar um namoro. Amém? Guiados pelo Espírito. É esse o caminho que Deus tem para nós. Ah, não, Fabi, eu pensei que você ia dizer aqui para mim a receita do bolo. Pois a receita do bolo é essa. É ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, ele habita em vocês? Amém. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Então, para ter esse Espírito, a gente precisa ter uma aliança com Deus. No dia que a gente aceita Jesus, diga, eu quero aceitar Jesus, pronto. Quando eu tomo essa decisão, esse Espírito vem habitar dentro de mim. Amém?
Aleluia. Então, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, amado, não é qualquer coisa não. Amém? Aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita onde? Diga, dentro de mim. Aleluia. Esse mesmo vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aleluia. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Aleluia. Então somos guiados por Ele, se somos filhos, né? Lá em casa a gente está vivendo uma fase, né? Ravizinho com 4 anos, está naquela fase da adolescência infantil, né? E aí a gente fala, Ravi, tem que falar 10 vezes para ele nos ouvir. E a gente quer que ele nos escute. Por quê? Porque ele é nosso filho. E o filho precisa obedecer aos pais. Então a gente insiste que ele nos escute, porque a gente tem a melhor instrução para ele. Se ele vai colocar o dedo na tomada, a gente fala, não faça isso, filho. A gente chama até ele parar. Assim é Deus, amado, com a gente. Deus está querendo nos guiar o tempo inteiro. Deus está calado para mim, Deus não falou nada, Deus está em silêncio. Amado, Deus sempre fala conosco. A gente é que não quer escutar. Às vezes a nossa carne está falando tão mais alto que o nosso espírito não está conseguindo ouvir o Espírito de Deus. Então nós somos 3, somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E esse corpo ele fala coisas. Esse corpo quer ficar de preguiça, esse corpo quer pecar, esse corpo não quer vir para a igreja, esse corpo quer muita coisa. Mas o meu espírito anseia mais da presença. Esse espírito deseja mais da palavra. Esse espírito quer servir ao Senhor. Então eu que vou escolher para qual caminho eu vou. Amém? Aleluia. Porque não recebesse o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, no qual clama Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que ele está falando. Amado, se você é filho de Deus, você vai seguir a voz de Deus, você vai seguir aquilo que Ele tem para você, você vai ser obediente, você vai trilhando esse caminho. Aí ele fala de sofrimento, eu ficava assim, o que tem a ver uma coisa com a outra, falar de sofrimento nessa hora? Porque, amado, servir ao Senhor, seguir a sua voz, nem sempre vai ser 100% confortável. A gente vai sofrer coisas sim, mas esse sofrimento é temporário. Esse sofrimento é passageiro, porque o que a Bíblia diz? Não se compara com a glória a ser revelada em nós. A ser revelado não é na vida do vizinho, não é na vida do pastor, é em todos nós. Mas para que essa glória seja revelada... E o que é a glória de Deus? O que é o poder de Deus? É tudo que Ele é. A glória de Deus é tudo que Ele é. El Shaddai, o Deus mais do que suficiente. Emanuel, o Deus presente. Jeová Rafá, o Deus que cura. Então tudo que Deus é está dentro dessa glória. E essa glória vai ser revelada em nós. Então, amado, quanto mais eu escuto essa voz, mais eu sou cheia do Espírito. Quanto mais eu obedeço, quanto mais eu diminuo a minha carne, mais o meu Espírito se fortalece, mais essa glória vai ser resplandecida através de mim. Mais esse poder vai fluir em mim. Rios de água viva, a Bíblia diz, fluirão do seu interior. Rios de água viva. Mas para esse rio fluir, eu preciso deixar esse rio fluir através de mim. Não é na minha força, não é fazendo o que eu quero, não é fazendo como eu quero, mas como Ele quer.
Aleluia. Os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que será revelada em nós. Quantos aqui querem desfrutar dessa glória em 2026? Então, amado, não tem mistério. É ser guiado pelo Espírito. É se deixar ser conduzido por Ele. Fabi, mas como eu vou fazer isso? Eu não conheço a sua voz. Então, a gente precisa conhecer mais da palavra. Amém? Porque a palavra vai nos orientar. Jesus é a palavra. O que Jesus fez enquanto Ele estava aqui na terra? Revelando quem Deus era. Onde Jesus passava, Ele curava. Onde Jesus passava, Ele perdoava. Onde Jesus passava. Essa é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é o quê? Boa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem o melhor para nós. Diga, Deus tem o melhor para mim em 2026. Amém. Aleluia. Quantos querem viver esse melhor? Agora vamos lá no versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Você é justificado, amém? E aos que justificou, a esses também glorificou. Eita, amado, você não é pouca coisa, não. Aleluia. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que você precisa para 2026? Fabi precisa de uma casa maior. Aquele que não poupou o seu filho, não lhe dará também isso? Eu preciso de um carro. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não lhe daria também isso? Aleluia. A Bíblia diz: não andeis ansiosos com o que vão comer, com o que vão vestir. Não é assim? Antes confie no Senhor. Porque, amado, se Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso, você acha que Ele não pode entregar qualquer outra coisa para nós? Amém? Mas o segredo, Ele já revelou lá na frente. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Amém? Aleluia. Versículo 37. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amado, não tem nada que seja motivo de você se apartar desse caminho. Não tem nada que diga assim: ah, não, agora, por causa disso aqui que me aconteceu, eu não sirvo mais a Deus. Não existe nenhuma desculpa, amado. Esse amor é muito maior, então eu e você precisamos estar conectados com Ele. Amém? Porque já somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Você já é mais que vencedor. Em 2026 é nosso. Amém? Aleluia. 2026, diga. É meu. Aleluia, glória a Deus. Sobre todas as coisas, somos mais do que vencedores. Isaías 60, eu vou ler para vocês um trecho aqui. Isaías 60, no versículo 1. A gente tem todo um contexto, em toda uma história, que não dá tempo eu contar aqui. Mas eu quero ler esse versículo para você. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha só, quantos aqui querem que essa glória brilhe sobre você? Eu quero. Amém? E como é isso, Fabi? Sabe como é? É tipo assim. Vamos dizer que eu tenho uma bolsinha pequenininha. Eu já dei esse exemplo aqui. E minha Bíblia é grande, né? Aí, se eu colocar minha Bíblia lá, fica só um pedacinho e todo mundo vai ver o que... E essa daqui é gloriosa, né? Toda brilhosa. E aí, todo mundo vai ver o que tem dentro dessa bolsa. Porque eu sou pequena e Deus é grandão e mora dentro de mim. Então, essa glória vai resplandecer. Todo mundo vai ver que eu tenho algo diferente.
Amém? Todo mundo vai ver, amado, se eu me torno pequeno e Ele grande em mim, todo mundo vai ver essa glória resplandecer em mim. Amém? Agora, se eu ando na carne, se eu faço o que eu quero, se eu ando em pecado, só vão ver carnalidade. Porque pecado se vê, pecado tem cheiro. Amém? Pecado tem. Mas quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu deixo essa glória invadir o meu corpo, a minha vida, eu vivo isso, isso vai se resplandecer também. Amém? E a Bíblia está dizendo, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Essa palavra dispõe-te, ela também pode ser traduzida como entre em cena. Entre em cena. E resplandece. Entre em cena. Sabe, amado, muitas vezes Deus está esperando que eu e você entremos em cena. Amém? E como é isso, entrar em cena, Fabi? Entrar em cena, amado, é tomar a postura e a posição que eu, como filho de Deus, preciso tomar. Você quer ver um exemplo? Vamos abrir lá em Marcos 5, uma pessoa aqui na Bíblia que entrou em cena. Estava há 12 anos com uma enfermidade. Quem lembra dessa história? Eu vou correr aqui. Misericórdia. Grande multidão seguia, comprimindo. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido falar a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, porque ela entrou em cena. Amém? Ali, amado, por enquanto, todo mundo só via a enfermidade. Ela era rotulada como o quê? Aquela mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher doente. Ela é impura, ela é hemorrágica. Por enquanto, amado, quem era o protagonista da vida dela? Era aquela doença. Mas quando ela ouviu falar daquele que poderia curar, ela entrou em cena. E ela começou, agora é minha hora de brilhar. Agora essa glória vai se manifestar em mim. E eu não vou mais ficar acamada, eu não vou ficar mais aqui, eu não vou... Agora eu vou me levantar e eu vou falar. Se eu apenas tocar nele, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu... Com a boca dela, no quarto dela, na casa dela, porque a Bíblia diz que ela dizia consigo mesma. Ou seja, ela falava sozinha. Então a gente precisa, amado, começar a entrar em cena. Ela começou a entrar em cena. Peraí, hemorragia. Aqui não mais. Porque alguém tem a solução para o que eu preciso. E é Ele que vai entrar em cena agora. E ela começou. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. E o que aconteceu? A glória resplandeceu. Aleluia. E disseram, né? O que ela disse aqui? E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada. Logo foi rapidão. Mas assim, todo mundo que olhou, enquanto ela tocou, o negócio aconteceu ligeiro, não foi? Mas ela pagou um preço antes. Antes disso se manifestar aos olhos de todos, ela entrou em cena sozinha. E é isso que eu e você, amado, precisamos fazer. Nós precisamos entrar em cena. Nós precisamos no nosso quarto, na nossa casa, quando o negócio vem, quando o negócio aperta. Não, eu tenho um controle, quem manda aqui sou eu. Aqui não, Satanás. Sabe, é o diabo querendo fazer alguma coisa no seu casamento? Você, aqui não, Satanás. Querendo fazer algo na vida dos seus filhos? Aqui não, Satanás, porque eu entro em cena. Dispõe-te e resplandece. Sabe, amado, não, em 2026, decida não se vitimizar. Decida botar o diabo no lugarzinho dele, que ele já é derrotado. A gente não acabou de ler que em Jesus somos mais do que... Aleluia. Por meio daquele que nos amou. Ele já nos fez, amado, ele já nos colocou em lugares altos. Amém? Aleluia. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus disse assim, não foi eu não, foi a tua fé. Você entrou em cena e o milagre aconteceu. Aleluia. Quantos aqui vão entrar em cena em 2026? Oh, aleluia, glória a Deus. Isaías 40, no versículo 31, diz assim, coloca pra gente.
Isaías 40, 31. Volta, no 30. Os jovens se cansam. Volta mais no 29. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Passa. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Passa. Mas os que esperam no Senhor, quantos aqui esperam no Senhor? Renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, amado, vamos pensar na mulher do fluxo de sangue, já estava 12 anos, ela estava cansada ou não? Estava cansada, mas na hora que ela ouviu falar, menino, foi um negócio que veio dentro dela, foi uma força, ela começou a, uau, eu serei curada, se eu apenas tocar, ai, quando eu tocar, meu Deus, vai ser assim, ela já se visualizou, amado, porque a fé, a Bíblia diz, a fé é a certeza, deixa o versículo aqui, a fé é a certeza, então, ela dizia, quando eu tocar, se eu tocar, eu vou ser curada. Eita, mas vai ser bom demais, eu vou voltar à minha vida, vai ser muito bom. E ela começou a gerar expectativas naquilo que iria acontecer. Enquanto ela estava com expectativa nos médicos, gastando todo o dinheiro dela, só se cansando, só ficando mais pobre, amado, nada aconteceu. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, naquele momento, ela disse, uau, agora eu tenho força. Tanto, amada, ela era uma mulher fraca, uma mulher frágil. Ela estava com tanta expectativa no que Jesus poderia fazer, que ela conseguiu passar entre a multidão. Ela teve que ter força. Ela teve que tirar força, não sei de onde, porque a mulher estava fragilizada, estava muito fraca. Mas ela esperava no Senhor. A fé nos faz forte, amado. Sobem com asas. Amado, se você está esperando que algo aconteça no seu 2026, não fique esperando parado, não. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor sobem alto como águia. Ah, não, Fabi, é quando eu ganhar na Mega Sena. Quando eu ganhar na Mega Sena, aí sim eu vou servir ao Senhor. Ah, não, quando eu passar nesse concurso, aí sim eu vou servir ao Senhor. Ah, não, quando eu for curada, aí sim eu vou servir ao Senhor. Quando meu marido for se converter, aí sim. Quando meu filho vier para a igreja, aí sim. Não, amado, enquanto eu espero, eu faço. Enquanto eu espero, eu vou como águia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amém? Atos 16. Vamos ver aqui uma pessoa, um povo aqui que estava esperando com asas como águia. Atos 16. Pessoas que entraram em cena. Olha só. Versículo 6, Atos 16. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Olha só, guiados pelo Espírito. Hoje eles iam pregar a palavra e o Espírito Santo disse para eles não ir, porque eles estavam sendo guiados pelo Espírito. O Espírito Santo disse assim, não vá para lá não. Está vendo quando a pessoa tem que ser guiada pelo Espírito, até para o que não fazer? Amém? Então tá. Defrontando Mísia, tentavam ir a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Perceba que eles estavam aqui sendo guiados por esse Espírito. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que tive a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Ou seja, ele entendeu o comando e agiu imediatamente. Ele escutou a voz de Deus, ele entendeu o que Deus queria que ele fizesse e ele fez. Amém? Tendo, pois, beleza. Aí agora vamos lá no versículo 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciavam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se disse ao espírito, em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela.
E ele, na mesma hora, saiu. Olha só, ele foi guiado pelo Espírito para estar naquele lugar. O diabo quis fazer alguma coisa ali, ele se posicionou, amém? E repreendeu aquele espírito. Amém? Até aí tudo bem. Vendo os seus senhores que lhe desfizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los. Olha só, eles foram presos. E depois lhes deram muitos açoites, lançaram no cárceres, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Esse, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite... Eita, Glória, que horas são aí no seu relógio? Falta 10, né? Para meia-noite. Era mais ou menos nesse horário. Eles estavam ali, você entendeu o contexto? Eles foram presos. A Bíblia está dizendo que eles foram açoitados. Sacode a pessoa que está ao seu lado aí para ele acordar. Ei, acorda. Não durma não, diga não durma não. Que está chegando 2026. Ô Glória, chega, a fome está aumentando aqui. Com esse cheirinho gostoso, né? Ô Glória, eu que estou de jejum, aleluia, meu Deus. E o que aconteceu? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam reclamando. Foi isso? Eles estavam, amado, amarrados no tronco, aos pés e às mãos. Não é isso que a Bíblia está dizendo? Mas mesmo assim, eles entraram em cena. Olha só. Aleluia. Eles poderiam ficar ali, amado, parado. Mas eles dizem, não, eu vou entrar em cena. E essa situação vai mudar. Porque eu estou aqui por causa de um propósito. Porque eles foram guiados pelo Espírito, sim ou não? Sim. Eles estavam ali até aquele momento deles serem presos. Eles fizeram o que Deus queria. E houve uma consequência. Eles poderiam ficar ali presos e dizer assim, essa é a vontade de Deus. Deus quer que a gente fique aqui preso. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então eles conhecem o Deus a que eles servem. Amado, às vezes a gente não conhece o Deus que a gente serve. Entende? Então quando a gente conhece, a gente sabe. Não, algo tem que acontecer. Eu vou entrar em cena. E por volta da meia-noite, eles resplandeceram e essa glória, como a gente leu ali, se manifestou através deles. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão o escutavam. E de repente, diga de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Diga de repente. Sabe, amada, as pessoas vão olhar para nós e vai dizer assim, vixe, do nada fulano foi promovido. É porque você já entrou em cena. No mundo do Espírito, no reino do Espírito. É porque você já entrou em cena, amado. E de repente... Juninho, tu pode pedir para descer com as crianças, por favor? Aleluia. De repente... algo aconteceu, porque eles decidiram se posicionar e entrar em cena. Amado, em 2026, você precisa entrar em cena na sua vida. E deixa essa glória, amado, brilhar através de você. O louvor pode subir, as meninas. A gente agora, amado, vai fazer como Paulo e Silas ali naquela prisão. A Bíblia diz que por volta da meia-noite... aleluia. A gente vai, amado, fazer igual o Paulo e Silas na prisão. A gente vai ficar com as mãos levantadas enquanto o ano rompe. Enquanto o ano vira, eu e você vamos entrar em cena. Diga em 2026. Eu vou entrar em cena. Aleluia. Aleluia, amado. E nessa hora, amado, nós vamos nos posicionar. E vai acontecer uma coisa com a gente. Pode colocar Amós 9:13. Rapidão. Aleluia. Estamos quase lá. Falta bem pouquinho. Estamos com um pé na porta. Diz assim. Aleluia. Sim, essa é Amós 9:13 na versão A Mensagem.
Sim, de fato, não vai demorar muito. É o decreto de Deus. As coisas vão acontecer tão rápido que a sua cabeça vai girar. Aleluia! Tudo acontecerá ao mesmo tempo e vocês não vão acompanhar a rapidez. Para qualquer lado que vocês olhem, verão bênçãos. Oh! Sabe, amado, quando Paulo e Silas estavam ali naquela prisão, um monte de gente começou a aceitar Jesus. Muitas coisas começaram, o carcereiro ali se rendeu. Muitas coisas começaram a acontecer porque eles decidiram entrar em cena. E assim vai ser na nossa vida, amado. Vai acontecer bênção e depois bênção. Janeiro vai ser bênção, fevereiro vai ser bênção, março vai ser bênção, abril, maio, até dezembro estaremos contando os feitos do Senhor em 2026. Você pode ficar de pé. Nós vamos entrar 2026 entrando em cena. Com as mãos levantadas, Pai. Nós te consagramos esse ano, Senhor. Você pode consagrar o seu ano ao Senhor. Oh, Paizinho, nós te consagramos, Papai. Nós te entregamos, Pai, nosso ano de 2026. Faça como queres, Senhor, não como eu quero. Seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Me usa mais, Senhor. Usa-me mais, Senhor, em 2026. Oh, Senhor, esse ano é teu, eu te entrego, Pai. Eu faço o que você quer, Papai.